Olá, galera do nosso canal, estamos de volta com mais uma videoaula e hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante, muito polêmico. Que assunto é esse, professor? Criacionismo e evolucionismo. Com certeza você já ouviu falar sobre os termos criacionismo e evolucionismo. Isso mesmo. São as duas principais teorias sobre o surgimento do homem que assumiram posições nos mais acirrados debates sobre o tema. Isso mesmo. O primeiro é muito conhecido principalmente para quem é religioso, para quem é cristão. Como assim? O criacionismo, como a própria palavra determina, fala de criação. Diz que o homem, o ser humano e toda a humanidade foi criada por um ser superior, por um Deus, numa linguagem mais atual. Isso mesmo. Assim como está baseado no livro do Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, e Yahvé criou os céus e a terra, e no sexto dia criou o homem, esse é o pontapé inicial, essa é a base doutrinária defendida pela teoria criacionista. Eu tenho a minha fé, então não preciso entrar em nenhum detalhe. Mas essa teoria, ela tem como base a Bíblia Sagrada, é defendida pela Igreja e creditada por intermédio da fé. Não há comprobatoriedade direta em termos científicos para isso, porém, no lado teológico você encontra muita veracidade para se acreditar nessa visão, nessa teoria, que para muitos é adotada como própria fé. Segundo, o evolucionismo, como a própria palavra ela já aponta, diz que o ser humano ele não foi criado, mas o ser humano é fruto de um processo evolutivo de milhões de anos. Isso mesmo. Desde micro-organismos, o homem foi evoluindo até chegar à estatura do homem atual. Isso mesmo, você e eu. Essa é a teoria defendida pela ciência, não toda a ciência, mas por grande parte dos cientistas. E esse processo evolutivo, ele é um processo muito interessante que, se nós formos observar à luz de uma discussão evolucionista, nós vamos compreender que esse processo de milhões de anos fala que as espécies elas foram sobrevivendo através de uma adaptação. Isso mesmo. Essa adaptação se deu porque as espécies passaram por climas, alterações climáticas, você pode observar a era do gelo, e com esses fatores climáticos externos, muitas espécies deixaram de existir. Porém, os mais fortes sobreviveram. A esse processo recebe-se um nome, determina-se, chama-se de seleção natural. A própria natureza seleciona aqueles que sobreviverão ou não. Ou seja, os mais fortes sobreviverão. O maior nome do evolucionismo é de Charles Darwin. Isso mesmo. Esse naturalista, ele viajou por vários cantos desse mundo, inclusive o Brasil, colhendo espécies para analisar se havia semelhanças, graus de evolução em cada parte do mundo. Isso mesmo. Em seu navio, ele peregrinou, ele viajou por vários lugares, colhendo espécies e estudando até que ele escreveu o livro A Origem das Espécies. Isso mesmo. Só que mesmo sendo o grande nome do evolucionismo, Charles Darwin ele teve seus precursores. Dentre eles, nós temos como grande precursor dessa teoria Jean-Baptiste Lamarck. Isso mesmo, Jean-Baptiste Lamarck. Está aqui o nomezinho dele. Ele foi um grande evolucionista, só que não ficou mais na teoria. Ele não apresentou provas para convencer o mundo de que aquele argumento seria verdadeiro ou não. Mas a ideia é que os mais fortes sobreviveram. Esse processo é chamado de seleção natural e as espécies elas estão em processo evolutivo contínuo. Não são padronizadas. Primeira coisa que precisamos compreender, elas variam de acordo com a época e de acordo com o local. O evolucionismo ele tem algumas fases. Esse processo tem uma escala de cerca de 70 milhões de anos. Então, homem nenhum conseguiu provar porque ninguém tem esse tempo de vida. Eu falo a própria raça humana nesse quesito de registro de informações. Mas, ao longo de todo o tempo, o ser humano ele se torna um humanoide, um primata, que é tipo um mico-leão do tamanho de um lêmure. Isso mesmo. Aquele primata é o primeiro tipo de humano, sabe? Primeiro protótipo daquilo que seria a humanidade. E, posteriormente, eles vão se tornando hominoides, grandes primatas, até chegar à classe dos Homo, que quer dizer homem, que é igual ao homem atual. Dentre todos eles, nós temos os hominídeos, que são os australopitecos, que também são desse período, tanto que os australopitecos nós temos
os afarenses e o africanos. Nós temos a Lucy, que foi uma grande descoberta, é um australopiteco, que foi encontrado no continente africano, olha aí a imagem dela, foi automaticamente reconstruída através de técnicas laboratoriais, de técnicas de computadores, tudo isso, gráficos, e reconstruíram o que possivelmente era ela durante aquele período. Viveu há cerca de aproximadamente 3 milhões de anos atrás, já eram bípedes, tinham braços compridos, mas não possuíam a habilidade de criar ferramentas. Quando entramos na classe dos homos, temos o Homo habilis com cerca de 2 milhões de anos, isso mesmo. O Homo habilis, como o próprio nome já determina, ele tinha a capacidade de confeccionar ferramentas. Isso, ferramentas simples, mas ele confeccionava ferramentas e ele conseguiu avançar em muitos processos da sua vida comum. Eram ferramentas simples, mas tinham também a habilidade de construir barracas, cabanas, e foi basicamente o primeiro ser humano dessa concepção evolucionista. Tinha uma maior capacidade intelectual. Temos também o Homo erectus, como o próprio nome diz, ele andava ereto, isso mesmo. E como o Homo habilis já tinha habilidade, o Homo erectus muito mais, com cerca de mais de 1 milhão de anos, 1 milhão e 800. Quando nós observamos o Homo erectus, ele não se concentra apenas no continente africano, mas ele vai para o continente europeu, vai para o continente asiático, foi a primeira a deixar a África durante aquele período e foi a classificação que dominou o fogo, que descobriu o fogo, isso mesmo. Nós falamos sobre o fogo num vídeo anterior sobre o Paleolítico e o Homo erectus desenvolve essa habilidade. Com cerca de 1,70 m no máximo, ele possuía de altura e conseguia já progredir muito nessa concepção evolucionista. Posteriormente, nós temos o Homo neandertal, com seus 200 a 300 mil anos atrás, criou as primeiras ferramentas mais aprimoradas, era mais parecido com o homem moderno, porém sumiu sem deixar nenhum vestígio. Até que chegamos à classificação atual, que é o Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. A palavra sapien vem de sapiência, que quer dizer sabedoria, é o homem que sabe. E quando fala sapiens sapiens, é o homem que sabe que sabe. Isso mesmo, com cerca de 100 mil anos atrás, eles surgiram, evoluíram, começaram a construir instrumento de madeira, de ossos, de tudo quanto é parte, aprimorando, crescendo, se tornando o modelo do que temos na atualidade. Isso mesmo, é um exemplo do homem atual. Professor, essa visão é uma visão muito complexa. O senhor acha que isso pode ter algum fundamento conciliado com a fé? Alguma razão, alguma possibilidade de casar a fé com a ciência? Sim. Como assim? Existe, para quem não sabe, o evolucionismo teísta. Isso mesmo, o evolucionismo teísta. Tá vendo aí? O que o evolucionismo teísta diz? Bom, realmente, a humanidade está em um processo evolutivo. Porém, tudo está sendo coordenado por Deus, por uma força maior. Acreditam nos dias da criação, mas os dias da criação não são dias nossos, mas eras. Isso mesmo. E os homens foram evoluindo ao longo do tempo. Vale lembrar também que o evolucionismo ele não é padronizado, não é somente isso, não é só uma crença, ele também tem ramos. Nós temos 3 tipos de evolucionismo. O evolucionismo divergente, o evolucionismo paralelo e o evolucionismo convergente. O evolucionismo divergente, ele é muito interessante e ele prega a seguinte ideia. As espécies se separam em 2, isso mesmo, se separam em 2 e vão para lugares diferentes e se adaptam nesses lugares diferentes, assumindo formas diferentes. O meio determina literalmente quem eles serão. O evolucionismo paralelo já diz que as espécies se tornam diferentes no mesmo ambiente. Tudo isso visando a sua própria sobrevivência. Por fim, temos o evolucionismo convergente, que prega que quando algumas espécies se desenvolvem, elas se desenvolvem com similaridades, mesmo em lugares diferentes. Então não é uma coisinha tão simples. Tem muito mais argumentação em torno disso. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.